Em amor vos saúdo, espero-vos bem. Hoje venho até vós, venho conversar um pouco convosco. Basicamente porque este fim de semana tive o que eu costumo chamar um wow moment, uma revelação. E nos últimos dias a energia tem estado ao máximo, tem estado maravilhosa. A própria ressonância de Schumann tem andado com um ataque cardíaco, basicamente. Tanto quebra, tanto desce muito, como a seguir tem picos. Inclusivamente ontem teve um máximo de 60 e tal. Nós ainda não vi como é que está hoje. Eu sou sincera, quando ela sobe, eu fico tão bem, sinto-me tão bem e tão feliz que é outra forma de estar. Mas eu estava-vos a dizer que este fim de semana tive um wow moment. E então agora vou-vos explicar o porquê de vos estar a dizer isso. Eu em tempos já partilhei e já escrevi sobre Inanna. E também já falei bastante sobre as energias de Maria Madalena. E a verdade é que sinto que faz todo o sentido voltar a falar destas energias nesta altura. Porque estamos a viver um despertar massivo, porque então este mês que está agora a decorrer, este mês que iniciou dia 22, ok? E que vai até 23, 22 de novembro, e que está sobre o signo de Escorpião, e que traz consigo uma imensa não, é uma lua cheia azul, uma micro lua cheia azul, mas que é imensa no seu significado e imensa no seu potencial. E como tal, isso está a mexer com toda a nossa estrutura. E acima de tudo está a mexer com todos os nossos fantasmas interiores, está a mexer com todas as crenças que nós alimentamos, mesmo que inconscientemente e que nem nos damos conta. E ainda bem que está a mexer, porque quando mexe e porque quando o que está escondido é revelado, nós efetivamente podemos encontrar a cura e podemos iluminar e podemos dar amor. E lembrem-se, o convite é esse, ok? É darem amor ao que não se tinham permitido ver até hoje. Quando vem uma notícia que é mais desafiante, quando surge uma situação que vos tira da vossa serenidade, que vos atira para o drama, não é para vos dizer que estiveram erradas ou que estiveram a fazer o caminho errado a vida toda ou que não sabem fazer outra coisa que não cair. É simplesmente para que possam dar resposta à situação com uma outra energia, com uma outra percepção. E quando forem capazes de se amar profundamente no meio de toda a confusão que vos possa estar a envolver, aí vão perceber a magnificência do caminho. E vão perceber efetivamente o valor e o significado do amor. Mas daquele amor que começa dentro de cada um de vós e que é o mais importante de todos. Cultivar, sentir, honrar, vibrar e amar. Mas eu estava-vos a dizer que este fim de semana tive então um wow moment relativamente às energias de Inanna e de Maria Madalena. Para quem conhece a história de Inanna, Inanna é uma deusa suméria, e estas lendas, estas histórias, estes mitos já foram transmitidos após a queda da Atlântida, ok? Isto para vos lembrar que tudo o que foi escrito após a queda da Atlântida e tudo o que foi resgatado após essa altura já foi vivido em energia tridimensional, certo? Então tudo o que nos chegou com chaves para o autoconhecimento e para o resgate do nosso eu e da nossa divindade, tem sido e foi frequentemente mal interpretado. E Inanna, a história de Inanna conta que ela decide, para salvar o seu amor, decide descer aos reinos de Ereshkigal, que era a sua irmã gêmea, ou seja, ao inferno. E para conseguir chegar ao pé de Ereshkigal teve que prescindir de 7 véus.
E quando chegou à frente de Ereshkigal, estava completamente nua, completamente frágil e efetivamente morreu. Mas a coragem dela e a determinação de enfrentar todas as ilusões e deixar cair todos os véus fez com que ela renascesse e renascesse mais plena e mais inteira de si mesma. E isso é uma alegoria e é uma alusão muito profunda ao caminho iniciático mais puro. Estar neste plano, estar nesta vida, escolher ser divino humano é efetivamente escolher permitirmos-nos viver o caminho iniciático mais puro de todos. Porque não há nenhum caminho iniciático mais transformador e alquímico do que permitirmos-nos, enquanto seres divinos que somos, exercermos na nossa humanidade. Então podemos dizer que todos os véus que Inanna deixou cair nada mais são que as 7 ilusões que ela escolheu prescindir. E porquê que eu tive o wow moment relativamente à energia de Maria Madalena? Porque se vocês forem se cingir às escrituras, foi transmitido que Maria Madalena era uma das mulheres a quem tinham sido retirados os 7 demónios e que a partir daí tinha seguido Jesus. E no entendimento da humanidade, principalmente no entendimento de uma humanidade que já na altura negava o sagrado feminino, negava a sabedoria, negava a intuição, negava o amor, negava os valores da compaixão, da misericórdia, da ternura, da dádiva, do altruísmo. E principalmente depois com o Papa VI, do século VI, já não sei como é que ele se chamava, que foi ele que decidiu tornar a imagem de Maria Madalena como a prostituta e banir a sua presença da Bíblia como esposa de Yeshua ou de Jesus. Assim, bastou um homem dar voz e intensificar, não é, as energias mais densas do patriarcado. E isso cumpriu um propósito. Ele agiu em propósito divino maior, porque foi a própria deusa, foi as próprias energias mais puras do princípio criador divino feminino, a própria energia mais pura de Shekinah, que aceitou que a humanidade passasse por prescindir da sua vibração para em verdade poder mergulhar o véu da ilusão. Porque nós não podíamos ter mergulhado no véu da ilusão e ter vivido toda esta experiência magnífica que temos andado a viver nos últimos milhares de anos se tivéssemos continuado alinhados com a energia da deusa. Tal não era compatível. Então é por isso que ao longo da história e a partir da queda da Atlântida são tantas as histórias que são contadas e não são só as histórias, a realidade e os dados históricos que ficaram registados apontam para a negação do feminino, para o maltrato da mulher, para o uso da mulher como um objeto e como escrava e tantas outras formas. E isto para vos dizer que, obviamente, quando a humanidade, mergulhada nessa ilusão, se deparou com a afirmação de que Maria Madalena teria sido curada dos 7 demónios, interpretou isso de uma forma muito literal. Ou seja, a humanidade interpretou isso como tendo sido Jesus a exorcizá-la de 7 demónios. E não foi isso que aconteceu. Maria Madalena, e eu já expliquei isso antes, já falei sobre isso convosco, eu não tenho que explicar nada, mas é o meu sentir e é aquilo que eu já acedi. E quem quiser procurar, também procure ler mais sobre o Evangelho de Maria Madalena. Eu ainda não o li, mas convido, mas sei que ele existe, há várias cópias, já há quem tenha escrito sobre, por isso eu convido-vos a fazerem essa procura e essa pesquisa. E quem conhece um pouco do que aparece na Bíblia para além do que aparece na Bíblia acerca de Maria Madalena, sabe que ela foi iniciada nos templos de Ísis na Mesopotâmia e era essênia, tal e qual como Yeshua, que depois teve o nome de Jesus, mas o nome dele, como eu já vos disse, de nascimento era Yeshua. E Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, era essênia, tal como Jesus,
e estudou nos templos de Ísis. Ela era uma alta sacerdotisa. E o que é referido na Bíblia como o ter sido curada dos 7 demónios, ela foi curada dos 7 demónios porque fez esse caminho iniciático dentro dela mesma. Ela fez esse caminho de cura por si mesma, por honra e amor a si mesma. Não necessitou de ninguém exterior para lhe fazer esse exorcismo. Aliás, quando ela conheceu Yeshua, ela já tinha feito esse processo. E aí é que eu este fim de semana tive o meu momento de revelação, o meu wow moment, como eu costumo dizer. Porque efetivamente Maria Madalena permitiu-se viver em carne o mesmo processo que Inanna se permitiu viver. Os 7 demónios que Maria Madalena prescindiu são aqueles demónios que nós todos alimentamos no nosso coração, na nossa vibração, na nossa mente, nas nossas emoções, de alguma forma. É o demónio da ira, o demónio... Eu vou ler porque eu tenho escrito, é para não me falhar nenhum e depois não andar aqui à procura de saber qual é. Então os 7 demónios são a ira, a ganância, a luxúria, a preguiça, a inveja, a gula e o orgulho. E Maria Madalena, como sacerdotisa de Ísis e como alta sacerdotisa, fez o seu caminho de conhecimento de si mesma, de mergulho ao centro do seu eu, para resgatar a verdade e para se permitir reconhecer que tinha todas estas energias em si, prescindir delas e cultivar em seu lugar os anjos, ou seja, as virtudes que podem curar os demónios. E quais são os anjos ou as virtudes que curam cada um dos demónios? Então são o anjo da paz, ou a virtude da paz, a generosidade, a pureza de intenção, a coragem, a compaixão, a temperança e a humildade. Isto para vos dizer que este é o caminho que a humanidade tem estado a ser convidado a fazer. Principalmente agora nos últimos tempos, principalmente desde 2012. Só que este ano, envolvidos, já passaram 7 anos, não é? No final de 2019 passaram 7 anos depois de 2012, ou seja, vibrar a energia de cada um dos 7 chakras até 2020 foi vibrar a energia profunda de cada um dos demónios e ter uma oportunidade de resgatar cada um dos anjos ou cada uma das virtudes. Só que a humanidade é persistente, não é? E tem o dom de procrastinar e de alimentar o cavalo errado ou o lobo errado. E então, 2020, como eu já vos disse tantas vezes, que é o primeiro ano dos 12 que nos vão conduzir a 2033, porque no ano 2033 já estaremos em pleno na vibração da nova era de ouro da humanidade, na nova Terra. Então estes 12 anos que agora se iniciam, e num ano que temos estado a vibrar a energia do chakra estrela da Terra, como é que podemos avançar se ainda estivermos a alimentar os demónios? E nada melhor do que um ano profundamente alquímico e transmutador, não é? Profundamente alquímico e transformador. Então o convite é esse mesmo. E à medida que o ano se aproxima do seu término, esse convite é cada vez maior. Então, chegou o momento, e principalmente com as bênçãos de Escorpião, que traz até ti o renascimento, traz até ti um mergulho na tua psique mais profunda e mais escondida, um mergulho no teu mundo inferior, no teu mundo interior, um mergulho no teu drama, um mergulho na tua sombra que tanto medo te causa, e que nada mais é do que luz. Porque a verdade é essa, quando nós nos permitimos mergulhar na nossa sombra, percebemos que afinal não há sombra nenhuma. Só havia partes de nós que estavam à espera de ser amadas. E uma vez amadas, uma vez olhadas, reconhecidas, aceites e amadas, brilham como nada do que alguma vez pudessem ter imaginado.
ou pudessem sequer conceber. E aí sim, aí aprendemos a viver a energia da bênção. Então estes tempos que estamos a viver agora estão-nos em verdade a convidar a sermos e a traçarmos e a caminharmos o caminho de Maria Madalena. Em vida, sermos capazes de entregar ao fogo e de transmutar dos nossos corpos, ou seja, retirar com toda a consciência dos nossos corpos, mental, físico, emocional e até espiritual, as marcas, as impressões energéticas que fomos deixando ao longo de séculos, que alimentaram a ira, ou seja, a raiva profunda, que alimentaram a ganância, ou a máxima do que o tempo é dinheiro, o querer sempre mais, o olhar para o que o outro tem e desejar ter igual ou mais ainda, ou seja, o vibrar no querer e no ter, em vez de vibrar no ser, a luxúria, né? Porque se quando tu já estás em ganância para com o que o outro tem e queres ter mais, também estás em luxúria porque estás em desejo, mas aquele desejo que não é reconhecido e que é exacerbado na sua densidade, porque é lícito o ser humano desejar, mas acima de tudo é lícito o ser humano desejar ser íntegro com a sua energia original, com aquilo que vibra, e nada é impedido ou é proibido. A questão é a forma como tu o vives. E quando te apegas e quando qualquer coisa na tua vida se torna um cavalo de batalha para ti, então, meu amor, aí sim, aí estás a cair no demónio e não estás a vibrar a tua aceitação de ti mesmo. E então, a luxúria, não é? Porque é aquele desejo extremo de alguma coisa que te tira do alinhamento com a tua alma, que te desenraiza. Tens a preguiça, e quantas vezes nós não caímos na preguiça só por medo de mudar? É que a preguiça vai muito além do que não fazer as coisas. A preguiça é um perpetuar das energias do ego que nos mantêm agarradas ao que é conhecido, à zona de conforto, ao que achamos nós que é estável. Por muito que traga muito sofrimento, é aquele sofrimento aceite e conhecido, não é? É o que nós até achamos, ok, eu sei que isto não está fácil, eu sei que é difícil, mas já estou habituado. E a preguiça alimenta-se dos nossos hábitos. A preguiça alimenta-se do ego, do medo e da resistência. E então é o convite a prescindirmos dessa preguiça e a permitirmos fazer diferente. A cada dia, a cada interação, com uma energia, com uma emoção, com um pensamento, com uma ação, fazer diferente. E a inveja. É tão fácil nem nos darmos conta que temos a inveja em nós. E é tão subtil. Se permitirem entregar ao fogo todas as formas de inveja que possam alimentar em todas as histórias que possam ter criado nas vossas vidas, ou sempre que acham que alguém vos está a invejar, isso só acontece porque em vós também há essa energia. No momento em que essa energia cair da vossa parte, ninguém vos poderá desejar nada disso, porque não irá ter efeito. Ok? Então percebam que a inveja, o mau olhado, o quebranto, só é curado com integridade, com pureza de intenção, não é? Com compaixão. E a gula? A gula, mais uma vez, alimenta o querer mais, 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 mais. E muitas vezes nós levamos esse querer mais pela não aceitação de nós mesmos e até do nosso corpo-templo. Nós levamos esse exagero até para a forma como nos alimentamos. E esquecemos que o nosso templo é para ser nutrido, não é para se encher a barriga, para saciar a ideia de fome. Porque alimentar não é só um ato social ou de vamos cá terminar com isto que eu estava com fome e agora estou saciado e agora já não tenho fome. Não, cada vez que tu cuidas do teu templo,
cada vez que te alimentas, tu estás-te a nutrir, estás a dar vida às tuas células, estás a dar alimento aos teus vários corpos, estás a alimentar a energia que és. Agora, como é que tu o vais escolher fazer? Vais escolher fazer com alimentos que têm vida em si ou com alimentos que já trazem em si densidade e morte? Essa é uma escolha própria, é uma escolha de cada um e é uma escolha que é feita a cada dia. E não tens de prescindir de usufruir de nada, só tens de perceber o equilíbrio que te é necessário. Porque em verdade tudo existe no universo. Ou seja, se tudo existe, tudo é possível. A questão é quando nos levamos ao exagero e tornamos algo em vício. Certo? E por fim, o orgulho. Quantas vezes nós nos impedimos de ser, de assistir ou de fazer, porque alimentamos, porque eu já faço isto, porque eu já faço aquilo, porque eu já sou assim, porque eu já contribuo assim, porque é que hei de só, e depois vem, porque é que hei de ser só eu a fazer, porque é que o outro não há de fazer? E essas expressões e essas respostas que nós tantas vezes damos têm em si o julgamento do outro e têm em si também um orgulho desmesurado que alimenta o acharmos que somos mais que o outro. E em verdade nenhum de nós é mais do que ninguém. Então vamos aproveitar estes tempos, este tempo que ainda temos, porque a qualquer dia tu podes deixar cair todos os teus lados destas cordas. E todos os outros que continuem a segurar vão começar a segurar sozinhos. E algo que é segurado só de um lado já não oferece resistência, certo? Então vais deixar cair. Deixa cair a ira. Deixa cair a ganância. Deixa cair a luxúria. Deixa cair a preguiça, a inveja e a gula. Deixa cair o orgulho. E em cada uma das tuas ações do dia a dia, cultiva. Cultiva a paz, cultiva a generosidade, cultiva a pureza de intenção, cultiva a coragem. A coragem de te aceitares, a coragem de vibrares o ser que és, a coragem de dizeres o que sentes e o que queres, o que gostas, a coragem de exprimires e defenderes os teus valores, a coragem de simplesmente vibrares a tua voz, a coragem de seres para além dos padrões, porque em verdade nós não somos padronizados. Cada um de nós tem uma impressão digital única. Cada um de nós tem um propósito único. Então como é que podemos querer encaixar se não há caixas suficientes para todos os seres que existem? Como querer formatarem-se o que não é possível ser formatado? O divino não tem formatação, certo? O divino é amor em estado puro e em manifestação. E quando aceitarem isso, deixam de querer encaixar e deixam de querer ser aceitos e deixam de querer ser respeitados. Porque aquele que se respeita não necessita do respeito dos demais. Certo? Então, vamos cultivar também a compaixão. Vamos cultivar a temperança e vamos cultivar a humildade. Porque todos aqueles que interagem connosco são mestres no caminho. Seja pela dor, seja pelo amor. E muitas vezes o ser humano só tem aprendido as coisas pela dor. Pois bem, agora está na altura de se permitir prescindir desse caminho, que já não serve mais. Escolher avançar por amor. E era esta a mensagem que eu vos queria trazer, principalmente porque está-se a aproximar a lua cheia azul de sábado. Honrem os ancestrais, permitam-se. Honrar os ancestrais vai muito além do que possam ter vivido com eles. É honrar a linhagem de sangue,
é perceber a herança que têm convosco, é serem capazes de prescindir, de dar voz às suas histórias na vossa própria história, que tantas vezes é um vibrar inconsciente. Nem uma pessoa nem sequer se dá conta de como está a repetir os padrões que os ancestrais viveram. E nós só repetimos os padrões porque estamos em negação, estamos em conflito, estamos em resistência. A partir do momento que honramos os ancestrais, honramos a capacidade que tiveram para viver as coisas como tinham que viver. E quando isso acontece, o elo que mantinha a experiência agarrada a nós desvanece, porque só fica o amor. Então, aproveitem os próximos dias para efetivamente, de coração aberto, vibrarem amor por todos os vossos ancestrais e por todos os descendentes nascidos e por nascer. Porque vibrar todas as experiências da criação também é vibrarem-se a vós mesmos. Honro-vos profundamente. Todas as bênçãos sejam em vós. Gratidão, gratidão, gratidão. Amo-vos mesmo. Até já.